Então, corrigindo os exercícios, nós temos aqui, letra B, não, se P, então Q, ou não P e Q. Bem, comecemos primeiro pela tabela verdade padrão. Então, nós temos aqui P e Q. Então, vai ser verdade, verdade, falso, falso. Aqui vai ser verdade, falso, verdade, falso. Tem que decorar essa tabela padrão. Bem, agora a gente vai fazer o passo a passo. Vamos destrinchar cada pedaço desse e vamos fazer aqui. Então, vamos fazer agora o se P, então Q. Então, vamos fazer por pedaço. Depois a gente nega ele, já que ele está negando aqui. Então, a gente bota aqui. Se P, então Q. Bem, não pode deixar de decorar. Tem que decorar essa nossa tabela, que é o nosso bisurômetro. Para ser verdade, nós temos se P em Q, não pode ser V e F. O resto é tudo verdadeiro. Então, nós vamos lá. V e F. V e F aqui é falso. Não tem mais nenhum V e F. O resto, então, é tudo verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Agora, eu vou negar esse se P, então, Q. Então, agora eu vou negá-lo. Então, aqui vai ficar não, se P, então, Q. Então, é só inverter aqui. Então, aqui vai ficar falso, verdadeiro, falso, falso. Agora, vou fazer este pedaço aqui. Eu vou negar o P. Então, vou negar aqui o P. Negar P. Então, negar o P, então vai ser falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Eu vou botar o Q aqui só para facilitar a nossa visualização. Então, vou botar aqui o Q aqui. Não vou mexer em nada. Então, aqui vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Agora eu vou fazer esses dois aqui. Não P e Q. Bem, então, lembrando que para ser verdadeiro, no E, os dois têm que ser verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Então, vem aqui. Não tem verdadeiro, verdadeiro. Então, tá aqui. O resto é tudo falso. Falso, falso, falso. Agora, eu vou fazer este aqui, não P. Esse aqui. Não, se P, então Q. Ou esse aqui agora. Então, eu vou juntar os dois. Então, agora eu vou fazer, que é o que foi pedido aqui na minha questão. Então, aqui vai ser não P, se P, então Q. Ou não P e Q. Bem, vamos lá na minha tabela. Não posso deixar de usar a minha tabela. Então, aqui é ou. Para ser verdadeiro, então, não pode ser falso ou falso. Então, vamos olhar aqui.
falso ou falso. Falso ou falso. Não pode ser falso ou falso. Falso ou falso. Verifico se tem mais um falso ou falso. Tem mais outro aqui. Então, o resto é tudo verdadeiro. Falso, verdadeiro. Então, aqui é falso. Falso, falso. Verdadeiro, é falso. Letra C. Letra C. P, se, somente se, não que, e, não P, ou que. Comecemos pela nossa tabela padrão. Sempre comecemos pela nossa tabela padrão. Então, tenho aqui P e Q. Nossa tabela padrão, então vai ser verdade, verdade, falso e falso. Aqui nós temos verdade, falso, verdade, falso. Agora vamos começar a destrinchar. Primeira coisa, vamos negar o quê? Então, não que. Então aqui vai ser falso, verdade, falso, verdade. Agora eu vou fazer o se, então, se, somente se, agora em cima desses dois aqui. Lembrando, com a minha tabela aqui na mão, se, somente se, P, se, somente se, que, não pode ser VF, FV, ou seja, as duas têm que ser iguais, tem que ser verdade, verdade, ou falso, falso. Então, aqui vai ficar P, se, somente se, não que. Então, diferentes, falso. Iguais, verdadeiro. Iguais, falso, falso, verdadeiro. Diferentes, falso. Agora, vou negar aqui o P. Então, o P. Não P. Então, vai ser falso, falso, verdade, verdade. Vamos botar o que aqui do lado aqui para facilitar a nossa visualização. Então, aqui o que? Que? Então, vai ser V, F, V, F. Então, para eles serem verdadeiros, agora eu vou fazer não P ou Q. Para ser verdadeiro, então aqui eu vou botar, ó, não P ou Q. Para serem verdadeiro, não pode ser FF. Então aqui FF, então aqui é falso. O resto não tem FF, é tudo verdadeiro. Verdade, verdade, verdade. Agora eu vou fazer este juntando com esse. Agora é I. Então aqui nós temos, repita aqui, só para facilitar a visualização.
Então, para ser e verdade, verdade, tem que ser verdade e verdade. Falso, verdade, verdade, falso, verdade, verdade. Então aqui é verdade. O resto é tudo falso. F, V, F e F. Vamos mais um. Letra D. Vou fazer uma separação aqui para não ficar confundindo. Não confundir. Vamos embora. Letra D. Letra D. P ou não que, se, somente se, não P, se não P, então o quê? Então vamos lá. Comecemos pela nossa tabela verdade padrão. Então nós temos aqui P e Q. Então aqui P, V, V, F, F, V, F, V, F. Então agora vamos negar aqui o quê? Vamos negar o quê? Então, negando o quê? Então aqui vai ser falso, verdade, falso, verdade. Agora eu vou fazer P ou não que. P ou não que. Lembrando, para não pode ser F, F. O resto é tudo igual. Então, P, não que. Não pode ser F, F. Então, F, F aqui é falso. O resto é tudo verdade. Verdade, verdade, verdade. Agora eu vou negar aqui o quê? O P. Então, vou negar o P. Vou negar o P. Negar o P. Então, vai ser falso, falso, verdade, verdade. Vou colocar o que aqui para facilitar a minha visualização. Aqui. Então, o que vai ser? Verdade, falso, verdade, falso. Se não P, então Q. Então, para isso acontecer, não pode ser VF. Então, aqui vai ficar não P, se não P, então Q. Não pode ser VF. O resto é tudo verdade. Então, aqui é falso, o resto é tudo verdade. Verdade, opa, VF. Então, aqui também VF, só que não pode ser. FV pode ser. Ok? Então, aqui é verdade. Agora, eu vou negar essa proposição. Para eu negar essa proposição, eu vou inverter. Então, não P. Lembrando que quando você vai negar uma coisa que você negou anteriormente,
você volta o que era. Então, negando essa proposição, aqui vai ficar falso, 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 verdadeiro. Agora sim, vou pegar esse aqui e este, juntar com esse aqui, esse com esse. Então aqui vai ficar P ou não que, se, somente se, não P, que. Bem, se, somente se, os dois têm que ser iguais, falso, falso ou verdadeiro, verdadeiro. Então, vamos lá. Diferente, falso. Diferente, falso. Iguais, verdadeiro. Iguais, verdadeiro. Letra E. Letra E. Letra E. Não P e não que, se não, então, não P, se, somente se, não que. Então, lembramos, comecemos da nossa tabela padrão. Comecemos da nossa tabela padrão. Então, aqui vai P e que. Então, vai ser verdade, verdade, falso, falso. Verdade, falso, verdade, falso. Agora, vou negar o quê? Não que. Não que. Então, vai ser falso, verdade, falso, verdade. Agora eu vou fazer o P e não que. P e não que tem que ser verdade, verdade. Então, aqui eu tenho ó, P e não que. Então, tem que ser verdade, verdade. Então, verdade, verdade, tá aqui. A dica é você sempre começar do que tem que ser. Por exemplo, você vai aqui na nossa tabela. Então, você sabe que para ser verdadeira, tem que ser P e Q, tem que ser verdade e verdade. Então, você já acha logo a condição que tem que ser verdadeira e já bota. O resto, que se não está nessa condição, é falso. Então, verdade, verdade. Não está na condição de verdade, verdade. Então, aqui é falsa, 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 verdade, falsa. Agora, eu vou negar esta proposição. Então, aqui vai ficar não, P e não, que. Então, vou inverter aqui. Então, aqui vai ser verdade, falso, verdade, verdade. Agora, vamos fazer o não P.
não P. Não P. Não P vai ser falso, falso, verdade, verdade. Vamos negar o não Q. Não. Vamos negar o Q. Então vai ser falso, verdade, falso, verdade. Agora eu vou fazer o se somente se. Então agora vamos fazer o se somente se para esses dois aqui. Não P, se somente se, não Q. O se somente se tem que ser iguais. FF, verdade. FV, falso. VF, falso. VV, verdade. Agora, eu vou fazer esta proposição aqui. O que está te pedindo. Não. P, E. Não que. Se. Então. Não P. Se. Somente se. Não que. Bem, então agora vai ser esta proposição aqui com esta aqui. Então, se então isso, se então não pode ser VF, não pode ser VF. O resto é tudo verdadeiro. VV. Então vamos lá no VF. Tem um VF aqui. VF, então aqui é falso. O resto é tudo verdadeiro. Então, VV, verdade. Falso, falso. Verdade. Verdade, verdade. Verdade. Está aí o nosso exercício.